Mateus, capítulo 5, versículo 11 a 16. É o título Agentes de Transformação. Mateus 5, 11 a 16. Olha eu no Sermão do Monte de novo. Eu acredito que, vez por outra, a gente precisa pregar o Sermão do Monte, né? Não tem como fugir muito dele, não. E durante esse culto eu vou dizer por que a gente não pode fugir dele. Jesus nos chamou para sermos agentes de transformação. Mateus 5, 11 a 16. Glória a Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra de hoje atinja os nossos corações sedentos por ti. Nossos corações que muitas vezes desviam de rota. Mas que hoje seja um dia que o Senhor nos coloque na tua rota novamente. Naquilo que o Senhor planejou para nós. O que importa, Pai, é beber da tua fonte, que nunca acaba. Obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado por tua palavra. Obrigado por receber nossos louvores. Transforma-nos a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém. Onde Jesus estava aqui? No monte, né? No monte. Ele subiu no monte para ensinar. E aqui o versículo 11 eu gosto. Eu sempre falo de Pena, quando falo assim, que Pena fala muito. Eu sei que outros falam, mas ela fala muito de que quando a gente vai lendo a mesma coisa, se botar 5 pessoas para pregar, vai pregar todo mundo diferente. A palavra de Deus é viva. E essa parte, a partir do versículo 11, Jesus muda a direção completamente, porque ele muda o tom da conversa, porque agora vai ter uma interferência do mundo. Ele não fala mais somente do nosso coração. E para a gente compreender essa passagem de uma maneira diferente hoje, que foi a maneira que Jesus tocou no meu coração, eu quero que vocês abram a Bíblia, e abram aí, porque é um pouquinho longo aqui, no livro de Tiago, no capítulo 2, depois dos evangelhos, tá? O livro de Tiago, no capítulo 2, versos 13 a 19. Aliás, 12 a 19. Aliás, 12 a 26. A partir do 12, ok? Tiago, capítulo 2, a partir do 12. Não esqueçam que Jesus falou no Sermão do Monte. E agora, com esse espírito, a gente vai ler Tiago 2, a partir do versículo 12. Ele já começa com uma bomba aqui, olha só. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Isso é a graça, amados. Fale e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Parece até uma contradição entre lei e liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu paro aqui para perguntar algo. Vocês querem lei
Ou vocês querem misericórdia? E o 14 vai dizer: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E eu paro aqui de novo para reafirmar: a graça é de dentro para fora. Alguém aqui não entende isso? Que as obras vão fluir porque você tem um coração agora transformado pela fé? A gente precisa entender isso, porque muitos dizem que entendem, mas continua querendo fazer obras para mudar dentro, obras para agradar a Deus, e não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai mostrar a fé dele através dos frutos que a fé dele produz de dentro para fora, de um coração transformado pelas bem-aventuranças. Aí o versículo 19 vai dizer uma frase muito dura de ouvir. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. A gente às vezes não treme, não. Insensato. Quer se certificar de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto. Olha a comparação que ele faz. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Embora esse não seja o texto principal foi Mateus 5, a partir do versículo 11, esse entra junto também. Que palavra dura é essa, gente? Você tem fé que há um só Deus? Você crê em Jesus, meu amor? O diabo também crê. Fala: você crê em Jesus, Rose? Isso não vale nada. O diabo também crê. Se a sua crença não for acompanhada de uma mudança de vida, ele está dizendo: não valeu de nada. O diabo crê mais do que você e ainda treme. É uma palavra dura de Jesus essa aqui, vocês não acham, não? Eu acho. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O que tem de gente perdendo tempo em igreja, crendo que são salvos? Está perdendo tempo. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu lhe mostrarei a minha fé através de um novo caráter formado em Cristo. É isso que ele está dizendo. Olha, você mostre suas obras aí, mas eu vou mostrar que eu tenho fé por uma vida transformadora, porque eu sou um agente de transformação, porque o meu coração já está todo em Jesus Cristo. Agora eu quero voltar ao Sermão do Monte, mas antes disso, eu quero perguntar. Vai parecer redundante, mas eu vou perguntar. Vocês entendem que toda a Escritura aponta para Cristo? Alguém duvida disso? A gente precisa ter isso como condução de vida. Teve um cara hoje
que está recebendo muita pancada na internet, porque ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí ele está recebendo muita pancada. Aí ele falou assim: a Bíblia é a palavra de Deus enquanto ela apontar para Jesus. E ele está correto. É a palavra revelada, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu vou fazer uma pausa aqui para mostrar algo para vocês, nesse ponto em que Jesus sobe no monte, linkado com o Evangelho de Mateus e linkado com Israel do Antigo Testamento. Perceba que Herodes mandou matar as crianças. Faraó mandou fazer o que com as crianças? Matar. Vamos voltar lá. Jesus foi mandado ao Egito para se esconder. Porque Moisés foi mandado ao Egito para se esconder naquele palácio e não ser morto. O povo sendo liberto, entrando nas águas do Mar Vermelho, Jesus entrando nas águas para ser batizado. O povo de Deus entrando no deserto, sendo tentado e falhando. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado, mas agora com sucesso. E no final do deserto, tudo no Evangelho de Mateus, perceba o link com o Antigo Testamento, que tudo aponta para Jesus Cristo. No final do deserto, que o povo fracassou, Moisés sobe no monte para trazer a lei do Senhor. O que acontece depois da tentação no deserto de Jesus? Jesus sobe no monte e dá o Sermão do Monte, uma nova interpretação da lei do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, agora, porém, eu vos digo. A gente quer ficar em qual? No monte de Moisés ou no monte de Jesus? Nas leis de Deus ou nas leis com a nova interpretação, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo? Você quer a lei do primeiro monte? Ou você quer a misericórdia do segundo monte? É isso que ele está dizendo no texto, cara. Os cristãos precisam entender os evangelhos. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Não permaneçam na lei, mas venham para Cristo, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Jesus Cristo cumpriu toda a lei para que a gente não precisasse, porque a gente não consegue. Agora a gente volta para o Sermão do Monte, porque eu quero falar aqui, a partir desse versículo 11, o que Jesus está dizendo é: agora eu quero entrar no âmbito mais íntimo com vocês. Eu quero entrar no âmbito mais pessoal com vocês, porque ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. E agora ele estreita. Agora ele quer atingir o nosso caráter, que não depende mais da lei, que agora é um caráter de uma misericórdia expressa de dentro para fora. E ele deixou isso claro. Aqueles que não são misericordiosos não alcançarão misericórdia do Pai. Meu Deus, cara. Agora é sobre a única regra que vai existir. Para Cristo só existe uma regra. Isso eu li outra vez, eu acredito que foi em Romanos. A regra é essa: ser nova criação, ser nova criatura. Sou velha criatura, estou lá no monte de Moisés. Sou nova criatura, eu estou agora na misericórdia do monte de Jesus. Amém. A lei da liberdade é o que vai nos julgar. Eu te dei a liberdade, pastor, eu tenho que dizimar? Eu te dei a lei da liberdade. O que seu coração quer fazer? Pastor, eu devo fazer isso, eu devo ir ao culto? É a lei da liberdade. Eu não estou julgando a lei de Moisés, agora eu estou julgando a lei da misericórdia que habita no seu coração. Aleluia. Jesus é lindo, cara. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem
e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Fale e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Gente, ele está dizendo o contrário do que eu e você queremos ouvir. Por quê? Porque já chegou o tempo. Se antes já tinha, agora está muito mais, que as pessoas buscam mestres de acordo com a nossa própria vontade. Estava escrito, Rose, que aconteceria isso. A gente grita mais aleluia e diz que recebe unção, e aqui eu não estou fazendo, estou falando comigo mesmo. Quando a gente olha em um lugar, às vezes a pessoa prega a palavra de Deus, prega tão bem, e a palavra rasga o nosso coração e aponta o nosso pecado, traz as coisas mais nojentas da gente à luz, e aí a gente está feliz, mas se falar receba a sua bênção, aí todo mundo grita aleluia. Mas se é uma palavra de transformação, não tem aleluia. Arrepiamos quando cantam louvores voltados para o homem. O pessoal me zoa por causa daquele louvor, né, do Remove Minha Pedra, mas foi interessante porque aqui em Valença, acredito que foi há 2 anos atrás, quando veio a Aline Barros cantar, e parece que ela cantou 2 louvores assim cristocêntricos e foi um silêncio. Mas quando ela chegou a Remove Minha Pedra, ressuscita os meus sonhos, o povo gritava de uma maneira, por quê? Porque desdém da palavra de Deus, e o que querem é um evangelho só para si próprio. E Jesus disse, glorie-se nas tribulações. Bem-aventurada quando você passar pelas tribulações, e o meu caráter continuar intacto em você, quando por mais que você passe pelas tribulações, você continue um agente de transformação. Transformação de quê? Do meu evangelho, do meu caráter, da minha luz, do meu sal. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, gente, a gente glorifica até quando o ímpio vai à cova. Foi falar mal de Jesus, foi escarnecer de Jesus, olha lá, ó, teve o que merecia. Quantas vezes eu ouvi isso por um repórter lá que falava mal de Jesus? Meu Deus, a palavra de Deus é clara e ela diz, Deus não se alegra quando o ímpio vai à cova. Quem se alegra quando o ímpio vai à cova é crente, não cristão. Não. Jesus ensina o contrário e a gente não quer ouvir. Aí Jesus diz, quero ver vocês mostrarem quando que são meus realmente, quando perseguirem, quando tirarem seu dinheiro, quando romperem o emprego, quando ensinarem minha palavra dura, quando tudo parece dar errado. Eu quero ver vocês mostrarem que são meus, quando aguentarem a perseguição, quando um político corrupto não mudar a sua essência, quando chegar alguma coisa que te impacte negativamente e você continuar ali, ó, mostrando que você é bem-aventurado. Quer ser bem-aventurado, meu irmão? Quer ser aventurado, minha irmã? Quer ser rico em graça? Então deixe Jesus governar você. Quebre-se diante do oleiro. A palavra diz assim, ó, e o vaso se quebrou, Jorge, nas mãos do oleiro. Ei, você não quebrou o vaso, nem muito menos o oleiro quebrou o vaso. Você se quebrou nas mãos do oleiro. Agora o interessante é que o oleiro é tão legal, talvez a gente jogasse fora ali, né? E comprasse um novo, uma réplica talvez, ia ficar linda. Ele não usa novas peças não, ele quer você. Ele junta tudinho e vai formar um vaso novo com as mesmas peças, com você, e vai mudar só o interior, porque você se quebrou na mão dele. Quebre-se diante do oleiro hoje à noite, quebre-se diante do oleiro e deixe ele reconstruir um vaso novo, pois no odre novo e no vaso novo, ele consegue derramar essa graça do monte da bem-aventuranças e não a lei dos montes de Moisés. Amém. Glória a Deus. É sal, gente, é luz. Vocês são sal da terra, diz o versículo 13. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e ele continua. Deixe-me dizer algo que às vezes a gente não percebe. Jesus está falando isso para pessoas que estão ali com ele. Certo? Se ele está dizendo, vocês são sal da terra, ele está falando para pessoas convertidas.
para os discípulos dele ali. Ele está falando para pessoas que andam com ele. Ou seja, para você da internet e a gente aqui, Jesus está falando isso hoje para pessoas que andam com ele. Ele está dizendo para você, Rose, para vocês, para você, Naldo, para todos nós aqui, ele está virando e está dizendo assim, cara, não perca o sabor não. Porque se você perder o sabor, você não serve mais para nada, e sim para ser jogado fora. Ele não está falando para os ímpios, Isaac. Oh meu Deus, Jesus está falando hoje para essas mesmas pessoas aqui. E eu gosto de falar assim, lento isso aqui, eu falo assim, vocês estão se dando conta disso? Minha esposa fica me zoando em casa. Ela, quando faz alguma coisa, né, que ela fala uma palavra forte, ela olha para mim e me imita. Ela fala, isso não te assusta? Eu falo, mas é porque eu leio a Bíblia às vezes. Jesus fala uma palavra desse tipo aí, me assusta, não é? A intimidade é uma benção. Eu acho que se a gente se desse conta realmente que Jesus está falando com a gente levaria mais o Evangelho a sério. É por isso que isso assusta. O que eu estou dizendo aqui, Jesus está falando hoje, cara, se seu sal perder o sabor, você pode ser jogado fora. Se a gente se der conta que é a própria palavra de Deus, porque ela está saindo viva da minha boca aqui, a gente levaria mais a sério o Evangelho e as coisas de Deus. Não é bem aquilo que você estava me conversando comigo. Se a pessoa se desse conta disso, levava o Evangelho mais a sério. Muitos levavam o Evangelho mais a sério. Eu ia falar, não estava programado, eu estava com minha esposa passando. Eu tenho umas coisas doidas assim, aí eu falei assim, não, vamos dar mais uma volta pela praia, depois a gente passa e pega a Rose. Aí eu, olhando as pessoas, que eu estava em silêncio, profetizando na vida das pessoas, eu estava assim, a gente é burro. Repare bem, considere as pessoas aqui, que se você perguntar para várias pessoas que não estão aqui hoje, ou que não estão em outros lugares, assim junto com os irmãos em Cristo, levando uma vida devocional. Essa foi o melhor exemplo que eu dei. Você olha assim, como é burro. Sabe por quê? Elvis Presley hoje já morreu, né? Uma pessoa lá antiga, de 1810, que a gente não conheça, já morreu, né? O que eu estou querendo dizer é, hoje a gente está vivo aqui, né? Daqui a pouquinho aí, a nossa geração já era, já vem outra. E a gente fica, Níris, olhe bem, a única esperança nossa é Jesus. Para a gente estar vivo daqui a uma geração, para a gente estar vivo daqui a 500 anos, para a gente estar vivo daqui a 1000 anos, e pessoas que, se você perguntar, você crê em Jesus Cristo? Eu creio. Então o que é que você está fazendo com a sua vida, velho? Porque você vai morrer e vai sumir, ou vai passar a eternidade no inferno, uma das duas coisas aí. Uma das duas crenças, que o inferno vai ser destruído no lago de fogo ou não. O que importa é, para ter a vida eterna, essa vida é muito curta, é muita burrice a gente não depositar ela toda em Jesus Cristo no dia de hoje, gente. É muita burrice a gente gastar com festas, com baladas, com videogames, com tudo quanto é coisa. Que eu nem estou falando de pecado, eu estou falando a gente dedicou tudo a isso e nada a Jesus Cristo. Qual é o maior mandamento, Abraão? Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e demonstrar isso amando o próximo como a si mesmo. Cara, gente, o que a luz e o sal têm em comum? Ambos são agentes de transformação. Ouça isso aqui, gente. Aonde a luz acender, aonde colocar o sal, eles vão transformar o ambiente. Você entra aqui na igreja, né, Abraão? Você sempre chega primeiro para arrumar, tá tudo... Quando você acende a luz, né? Você foi o único que colocou sal lá no yakisoba de Rose, não foi no outro dia? Mudou completamente o ambiente, não foi? Mudou. O yakisoba é perfeito, cara. Ele mudou o ambiente do yakisoba. Ele mudou. Não, ninguém mais botou, não. O único ingrato foi você. Você é sal.
Você é sal. Você é sal. Eu sou sal. O sal muda o ambiente, mas o ambiente não muda o sal. Você é luz. A luz muda o ambiente, mas o ambiente não muda a luz. Quem muda quem, gente? Olha para cá você da internet. A sua vida é mudada pelo ambiente. Quando vem um novo vírus, ele muda a sua vida. Quando vem um político ladrão, ele muda a sua vida. Quando chega alguém que vai te maltratar, fala mal de você, ou fala mal de quem você gosta, ou fala mal de sua doutrina, ou dos seus princípios bíblicos, isso muda você, porque Jesus está dizendo que a gente é que muda o mundo, não o mundo é que pode mudar o cristão, porque se você não estiver mudando o mundo, você perdeu o sabor, e Jesus Cristo disse que eu não sirvo para nada, a não ser para ser pisado pelo mundo. Meu Deus, gente, pergunte a si mesmo. Eu sou agente de mudança ou eu sou influenciado pelas circunstâncias? Isso é forte, cara. É muito forte. Eu não estou falando que isso é forte aqui porque eu esqueci o que dizer, não. É porque é forte mesmo. Nós somos agentes de mudança ou a gente é influenciado pela circunstância do momento? Não. A gente tem que ter essa esperança. Eu estou vivo em Cristo. E ainda que eu morra é lucro. E se eu viva é Cristo. Amém. Glória a Deus. Oh, cara. Sabe, quando um garçom não te dá um bom atendimento, você chama ele para orar depois e dá a gorjeta? Ou ele mudou o seu ambiente? Agora também eu ia fazer isso, não vou fazer mais não, ele me tratou mal. Então ele foi o sal e você. Se a gente é ambiente, você diz, olha, cara, eu estou vendo aí que sua noite não foi boa, posso orar por você? 90% dos casos ele vai se quebrar, se quebrantar. Eu estou doido para... Estou aqui pensando como fazer isso, mas pegar um violão, pegar Isaac, pegar o carrom, levar para uma baladinha aí e começar a tocar a bondade de Deus e orar pela galera que está no mundo e mudar o ambiente. A gente pode jogar a música de Roberto Carlos para tapear, aí depois a gente vem com a bondade de Deus, alguma coisa assim, né? Você vai ver que o cara vai estar com a cervejinha ali e você só vai ver ele começando a chorar, a ser quebrantado, a dizer, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, Jesus veio me resgatar aqui nesse ambiente. Por quê? Porque o sal e a luz chegou ali. Jesus entrava nas festas, cara, e ele é que mudava o ambiente não mudava ele. Ei, Judas caminhou com Jesus o tempo inteiro e nunca mudou Jesus. Jesus chegou e disse, meu amigo, faça o que você veio fazer. Jesus não é falso. O que ele estava dizendo é, o fato de eu não ser amigo dele não impede dele ser meu amigo, porque ele não me muda. Jesus é lindo, cara. Jesus é lindo. A gente foi chamado para ser sal e ser luz. E eu vou te contar mais um segredo sobre o sal e a luz. Nenhum dos dois pede licença para mudar o ambiente. Você jogou, ei, licença aqui, viu? Que a luz não. Jogou o sal e a luz, pá, muda na hora, sem pedir licença. Eles chegam e simplesmente tudo é transformado. Jesus chega e o morto pula do caixão. Por quê, gente? Porque nós somos agentes de transformação. O trânsito nos muda, a corrupção nos muda. Não pode mudar, não. Teve uma vez que Jesus falou e ele disse que uma pessoa recebeu 5 talentos, a outra recebeu 2 talentos e a outra recebeu 1 talento. E ele foi pedir as contas e uma entregou 10 talentos, a que recebeu 5. A que recebeu 2 multiplicou também e entregou 4 talentos. Mas disse que a que recebeu 1 só talento, ela enterrou esse talento.
e não quis fazer nada com ela. Lembre-se, porque essa pregação está toda junta. Lembre-se que eu falei da gente não mudar com as circunstâncias no Sermão do Monte, quando perseguirem. Lembre de Tiago, que uma vida transformada reflete para o exterior. E aqui eu estou falando, gente, que a gente não foi chamado para enterrar o talento. A gente não foi chamado para ser apenas resgatado e salvo e está tudo certo. Não, de jeito nenhum, gente. Isso se chama egoísmo. Isso se chama a maioria de nós dentro das igrejas, sabia? A gente vai ao culto, a gente ora, a gente vai de palavra em palavra, de pregação em pregação, a gente sai ouvindo milhares de pregadores, pula às vezes em milhares de igrejas, e aqui eu estou falando do ponto em questão, para ouvir coisas que nos agradam. Por quê? Porque só vivemos para nós. A gente vai para receber a nossa bênção. A gente vai para que a palavra nos agrade. A gente quer ouvir uma profecia de qualquer maneira. Eu gosto desse tipo de palavra. Eu gosto disso aqui. E Jesus está dizendo, não, cara, você quer pegar o seu talento e você quer viver só para você. E eu te chamei para ser um agente de transformação. É o quê? Porque a palavra está dura? É porque está pregando apenas o meu evangelho? A minha graça te basta, o meu evangelho te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você estiver fraco. Porque quando você estiver fraco, aí sim o meu espírito está forte dentro de você. Cara, a gente vive pelo que gosta e não pelo propósito. Vocês se dão conta de que é isso que Jesus está falando na parábola? Cara, não é o pastor Maurício, é Jesus. Eu sei que às vezes a gente não quer ouvir essa palavra. Às vezes tem um ou dois que ouvem uma palavra dessa de Jesus e não volta mais, Isaac. Não volta mais, Naldo. Por quê? Porque eu não quero ouvir essa palavra de confronto. Eu quero viver minha vida de qualquer maneira, mas eu quero ser de Jesus. Eu quero viver minha vida... Olha, Moisés disse que nenhuma unha ficaria no Egito. Não, cara, se você é transformado por Jesus Cristo, se você tem, voltando à pregação de Rose, se você tem a consciência do que Jesus sofreu na cruz, da coroa de Cristo, a gente vai ter uma vida transformada, porque a gente vai fazer tudo em resposta a esse amor tremendo que ele teve por nós. A gente tem o hábito de não pegar a palavra para nós, né? A gente fala que, mas eu não sou esse que enterrou o talento, não. Eu já ouvi, por exemplo, no Ladrão da Cruz, dizer assim, cara, não, isso aí é a coisa mais injusta. O cara faz a vida dele todo o que ele quer. Aí chega no final, aí ele se arrepende e Jesus vai dizer que ele está na glória com ele. Não, aí é muito fácil. Sabe por que a gente acha isso? Porque a gente não se dá conta que esse ladrão somos nós em algum momento da vida. Que se Jesus tivesse voltado antes, a gente estava no inferno e perdido. A gente acha que o ladrão é o outro. Aí fala assim, olha, o bom pastor larga 99 ovelhas e vai atrás de uma. Poxa, mas que cara, gente. E na igreja, se a gente faz isso, o povo vai dizer, meu Deus, isso é injusto, tem 99 com você, pastor. Porque você vai atrás dessa uma? É porque a gente não se dá conta, Rose, que essa uma somos nós. A gente acha que a gente faz parte da 99. Não, gente, nós somos a uma ovelha perdida. E Jesus largou a 99 para ir atrás de nós. A gente nunca acha que a palavra é para a gente. É nós que estamos enterrando o talento mesmo, gente. Senão a gente não estava aqui hoje ouvindo essa palavra. Amém. Glória a Deus. Gente, é a forma que a gente anda que converterá a nossa família. Não o que a gente fala, não. É o talento que Deus deu. Então usemos em prol do reino de Deus. Quem ama Jesus, ama o seu irmão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Não adianta teologar, não adianta jogar versículos. Se a sua fé é demonstrada em obras, em frutos, o que ele está dizendo aqui, que as pessoas de fora vão ler a Bíblia nas nossas atitudes. Glória a Deus. Aleluia.
Vida transformadas, agente de transformação. E aí elas vão glorificar o nome do Pai que está nos céus. Sua luz, sua forma de viver, é que vai fazer as pessoas se converterem a Jesus. Vamos quebrar tudo, gente. A nossa festa de casamento aqui, para quem foi, muitos se converteram lá. Minhas pregações na internet, encontro da palavra, etc., muitos se converteram. Até testemunho de pessoas que desistiram de suicídio quando passaram e ouviram. Pastor, onde tem uma igreja como essa? Eu não estou aqui me vangloriando, não. Estou falando que a palavra de Deus, pura e simples, atrai esse tipo de comentário. Onde tem uma igreja como essa, pastor? Eu quero congregar numa igreja assim, não tem nenhuma aqui em Brasília, em São Paulo, não sei o que assim, não, pastor. Não tem nenhuma ali em Salvador assim, não. Eu queria congregar nessa igreja, pastor. Sabe o que está acontecendo na China? Uma grande tribulação. Os pastores estão sendo mortos, presos, exigidos que larguem. Eles têm um grupo de igrejas, não só cristãs, tem que criar uma firma com o governo. O governo tem que autorizar. E tem várias igrejas cristãs autorizadas pelo governo e ainda assim eles fecham porque tem que ter câmera dentro, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitos que têm e que pode ser livre não dão valor, porque vivem para si. É muito fácil a gente abrir a boca e dizer, você está vendo o que está acontecendo lá? As pessoas estão sendo mortas por pregar o evangelho. Como a gente pode nos erguer em voz e denunciar a China, se aqui no Brasil eu nem consigo estar junto dos irmãos? Como a gente pode criticar a corrupção do governo, se aqui eu furo o carro pela contramão ou pelo acostamento? Como eu posso dizer, você não está vendo a destruição dos cristãos? Eu nem congrego, não faço nada pelo reino, não dedico num país que tem toda a liberdade. O que é que vocês acham que esses chineses estariam fazendo se estivesse ouvindo essa palavra aqui na IFEM? Eles estariam de pé glorificando o nome do Senhor, dizendo, que palavra maravilhosa, linda! Eles iam dizer, eu não entendo, eu é que preciso orar por vocês, mais do que vocês por mim pela perseguição, porque eu sei para onde vou, eu vou para os braços de Jesus Cristo, mas vocês serão que vão para Jesus Cristo, tendo toda essa liberdade e desperdiçando? A gente precisa ouvir essa pancada de Jesus, gente, para ver se a gente acorda. É muito fácil falar dos outros cristãos, e nós, cara, a gente não é perseguido dessa forma. Ainda. Sabe como Jesus nos chama na Bíblia? Hipócritas. É hora da gente bater no nosso peito agora e dizer assim, eu sou hipócrita. Nós somos hipócritas. Não conseguimos ser fiéis nem na igreja que Jesus nos colocou para fazer parte, para ajudar, para servir o irmão, para amar, para crescer junto. A gente não consegue. E 1 Coríntios 12, para quem tem dúvida, 18, 1 Coríntios 12, 18 vai dizer, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Deus te colocou aqui, Deus te colocou aí, Deus te colocou onde Ele te colocou, meu amado. E se Ele te colocou, tem duas opções. Ou você está dizendo que Deus te colocou no lugar errado, ou você está desobedecendo a Deus de estar aqui. Eu creio que é a primeira opção. Porque a gente prega o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui não é bronca de pastor ressentido, não. Isso aqui é um chacoalhar de Deus na nossa vida para ver se eu, Maurício, acordo. Eu vou parar de ir para a igreja porque não gostei do que o pastor falou. Eu vou parar de conversar e de postar na internet porque não gostei daquilo. Eu não gosto da forma disso, da forma daquilo. Pelo amor de Deus, a gente precisa crescer, gente. Vou falar o que Jesus falou aos discípulos dele. Muito dariam a vida. Você lembra que Jesus fala assim, muitos queriam ver o que vocês estão vendo, não puderam. Eu vou só falar de maneira diferente. Vocês dariam a vida
para estar ouvindo o que vocês ouvem aqui. Muitos dariam a vida para ouvir o que vocês ouvem aqui. Amém. Glória. Muitos estão dando a vida para ouvir um evangelho desse e não estão conseguindo. Porque chineses e outros países na África, em Moçambique, um bocado de canto aí, Nigéria, estão detonando. Sabe por quê? Jesus conta uma outra história. A mulher foi lá, Maria, de acordo com João, quebrou o perfume inteiro, mais caro, em cima de Jesus, né? Aí Jesus diz assim, a todo mundo resmungando, Jesus diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nós não nos empolgamos mais em ir para a igreja, em estar no culto, em ter uma vida devocional com Jesus, porque não nos demos conta do quanto fomos perdoados e amados. Porque se a gente se desse conta, como essa mulher, do quanto a gente foi perdoado, mas a gente se acha os santos. Não, cara, eu estou aqui na misericórdia de Deus, porque tem várias vezes que eu subo aqui e digo assim, meu Deus do céu, é tanto pecado que passa na mente, tanta falta de fé que às vezes passa na mente, tanta tristeza que passa na mente, que como é que eu vou pregar, Jesus? Só o Senhor para me levantar. Eu tenho ciência do quanto eu sou amado por Ele, do quanto eu sou perdoado todos os dias, e é por isso que eu me entrego a Jesus Cristo. A gente precisa se entregar com essa mulher. Se a gente se der conta, Naldo, do quanto a gente é amado e perdoado, a gente vence todas as barreiras para estar aqui junto com os irmãos. Mateus 4, 18 a 20 vai dizer: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles foram chamados para quê? Para receberem bênçãos de Jesus, receberem muitos peixes, muitas bênçãos, e agora é sinal que eles são salvos e foram abençoados no culto. Eu chamo vocês e agora que vocês vão ver a prosperidade dos peixes, rapaz. Mas não é isso não que prego. Venha, receba que Jesus vai te dar muito peixe, Jesus vai te dar rede cheia. Não. Jesus chamou e eles deixaram toda a rede e foram amar os irmãos. E foram ser agentes de transformação. Ai, gente. Foi para deixar suas redes, sua vontade, e ser luz que ilumina outra pessoa, e ser sal que ilumina outra pessoa. Aí a gente vê Pedro depois da descida do Espírito Santo, gente. Quem tem o Espírito Santo aqui? Glória a Deus, a gente tem o Espírito Santo. Então Atos 5,15 vai dizer como era Pedro depois de ouvir isso. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. A sombra de Pedro, quando Pedro passasse. Por quê? Porque Pedro era um agente. Pronto. A pergunta a vocês e a mim nesse momento. Pergunta a você mesmo aí em silêncio. O que minha sombra tem transmitido? Eu vou te contar um segredaço. Só há sombra quando tem luz. Se não tem luz, você não vai ver sombra nenhuma. A gente precisa ser luz para daí a nossa sombra curar quem passar por junto de nós. A minha sombra tem mudado o ambiente? A pergunta é essa. Aí Marcos 16, 15 a 20, já para encerrar, diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Não vou nem ler mais nada. E esses sinais seguirão os que crerem. Tá bom até. Os que creem, e eu estou voltando para o início da pregação, demonstram com sinais, com obras.
Os que creem têm que ter sinal. Os que creem demonstram mudando ambientes. Pedro, tu me amas? Então mude o ambiente do seu próximo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então mude o ambiente do seu próximo. Pedro, tu me amas? Então mude o ambiente do seu próximo. Quantos aqui amam Jesus? Amém. Então mude o ambiente do seu próximo. E agora aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Pois que eu estou com saudade de você orando. Ora aqui pela gente. Vou botar aqui só para não perder a oração. Para não perder. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Palavra poderosa. Quero só que os irmãos repitam comigo algo aqui antes da gente orar. Amém. Essa frase é uma frase que eu carrego comigo todos os dias. O Senhor me lembra dessa frase. Queria que os irmãos repetissem comigo assim. Todos fecham os olhos quando morrem. Repita comigo. Todos fecham os olhos quando morrem. Mas nem todos conseguem enxergar quando estão vivos. Amém? Mas nem todos conseguem enxergar quando estão vivos. Amém? Vamos repetir de novo. Todos fecham os olhos quando morrem. Mas nem todos conseguem enxergar quando estão vivos. Isso é forte, né, irmãos? Depois de fazer igual o pastor, fazer minhas suas palavras, depois de uma pancada dessa aqui, meu irmão, a gente só tem duas opções, ou quebra o espelho ou se enxerga. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Pai, obrigado pelo carinho com o qual o Senhor nos trata, Senhor. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, para com pecadores como cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, que todos que estão aqui, Senhor, não façam, meu Deus, pouco caso dessa palavra, Senhor. Pai, nos ajuda, meu Deus, a colocar esta semente, Senhor, na centralidade do nosso ser, Senhor, e não na marginalidade da nossa existência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, porque se fizermos, meu Pai, pouco caso desta palavra, depois de ter ouvido a Tua voz de forma tão audível, Senhor, Pai, quando vier, Senhor, a chuva, quando vier o vento, quando der contra a nossa casa, Senhor, ela vai cair, meu Deus. Porque, Senhor, agimos como insensato, aquele que faz pouco caso da Tua palavra, Senhor. E não queremos ser, meu Pai, esse insensato, Senhor. Não queremos ser esse sal que perdeu o seu sabor, Pai. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, uma sociedade tão alienada, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a desfrutar, meu Pai, desta bênção, Senhor, que é praticar o Teu Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do pastor Maurício, Senhor. Que o Senhor tenha usado, meu Deus, aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor continue, meu Deus, usando como instrumentalidade nas Tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos pela vida do Teu Filho, Senhor. Obrigado, meu Deus. Maurício é um presente nas nossas vidas, Senhor. Pai, é tão raro, meu Deus, encontrar homens comprometidos com o verdadeiro Evangelho, Senhor. Pai, mas o Senhor colocou aqui neste lugar, Senhor, Pai, o Teu Filho, meu Deus, para nos orientar através do Teu Evangelho, Senhor. Pai, muito obrigado, como o Senhor nos deu um dia, nos deu uma noite, um sono reparador, Pai. E que esta palavra, Senhor, possa influenciar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.